Jung nasceu em 1875 na Suíça e ele faleceu em 1961. Ele foi um dos mais queridos discípulos de Freud, com o qual cortou relações em 1914 para poder desenvolver a sua própria teoria, que é a psicologia analítica. A mente para Jung tem dois níveis, o consciente e o inconsciente. E isso faz uma diferença entre os dois. Contudo, diferente de Freud, Jung defende que a parte mais importante do inconsciente vem do passado coletivo da humanidade, o chamado inconsciente coletivo, e não das nossas experiências individuais. Diferente, né? Mas será que Freud explica? Jung explica isso de uma outra forma. O ego, na teoria de Jung, é o centro da consciência e não o centro da personalidade, como defendia Freud. Para Jung, o ego é uma estrutura psíquica que funciona mais ou menos como um gerente dos aspectos conscientes da mente. Aspectos conscientes são as informações e os processos mentais para os quais podemos direcionar nossa atenção de forma deliberada. Por exemplo, nesse momento, tudo que você está pensando, vendo, ouvindo, lembrando, sentindo de uma forma objetiva, são aspectos que podemos chamar de conscientes. O ego lida com esse tipo de experiência e não se envolve com processos e elementos inconscientes. Por exemplo, o material do ego não abarca traumas que você viveu na infância e que ficaram ali armazenados em algum compartimento secreto da sua mente. Esse tipo de material se relaciona com outra estrutura, o self. Esse sim, para Jung, é o centro da personalidade. Ele lida tanto com os processos conscientes quanto os processos inconscientes. Diferente, né? Pois bem, e com essa teoria, Jung disse que o self é o centro da personalidade. E embora abarque a parte inconsciente, o self é em grande medida inconsciente. Esse inconsciente, ele é tão importante que Jung afirma que os aspectos inconscientes da personalidade não devem ser expandidos em excesso, ou então a pessoa vai ficar doente psicologicamente. Percebe-se aqui uma flagrante divergência entre Jung e outros teóricos, como Carl Rogers e outros tantos que consideram que os aspectos conscientes da mente devem ser, sim, ser sobrepostos, né? E essa é uma grande diferença aí de Jung na sua psicologia analítica. O inconsciente pessoal para Jung, ele abarca todas as experiências individuais que foram reprimidas, esquecidas, como traumas e frustrações, e abarca também informações que foram apreendidas de forma subliminar, ou seja, coisas que aprendemos de forma implícita sem a gente se dar conta. Sabe aquelas propagandas de carro, de bebida que mostram pessoas maravilhosas para dar a entender que aqueles produtos vão fazer com que quem veja vai ficar exatamente com aquilo ali? Pois é, isso fica guardado no nosso inconsciente pessoal. E cada indivíduo tem um inconsciente pessoal único, e algumas das informações que existem nele podem ser lembradas facilmente, outras são mais difíceis de lembrar, e há aquelas que jamais serão lembradas novamente ou que nunca chegaram a ser conscientes. E isso é toda a diferença, né? Existem pessoas que nunca vão buscar os motivos pelos quais aconteceram coisas na vida delas. Há pessoas que nunca vão buscar entender o motivo pelo qual o hoje delas é assim. Sabedores de que o passado não volta, o presente é o que a gente tem. Tem pessoas também que não se preocupam em entender como que a vida delas se processou até esse momento. E principalmente não se preocupa com o que será daqui para frente. Por isso que é tão importante a gente prestar muita atenção naquilo que acontece na nossa mente, naquilo que acontece com o nosso ser, naquilo que nós temos para oferecer a nós mesmos. A mente humana, ela é repleta de coisas fantásticas que podem nos auxiliar à melhoria nossa sempre, porque ninguém muda ninguém está aqui para mudar o outro, mas a gente pode mudar a si mesmo quando nós temos conhecimento do que é a nossa vida, do que é a nossa psique, do que é a forma do nosso pensamento, da gente poder viver, demonstrar, fazer, criar. Isso tudo
é uma abordagem muito interessante, sim, de como o ser humano pode se portar dentro dessa qualidade de vida que a gente vai vivendo a todo dia. E nesse inconsciente coletivo, a gente vê que a raiz é essa situação de toda a humanidade. Os conteúdos psíquicos vão passando de geração para geração e são praticamente os mesmos para todas as pessoas em todas as culturas. Conceitos universais como deuses, maternidades, água, terra. Isso tudo forma um conteúdo psíquico do inconsciente coletivo e eles são alimentados desde as primeiras experiências que os nossos antepassados tiveram. Esses conteúdos não estão adormecidos em nós, eles influenciam ativamente a nossa vida e o nosso comportamento. Os diversos mitos, lendas, religiões, tudo isso está assentado no material do inconsciente coletivo. Mas esse material não é formado por ideias que são simplesmente herdadas, mas sim por tendências humanas inatas. E Jung diz que a gente tem predisposições para agir e reagir dessa ou daquela forma diante de determinadas situações, como todos os outros animais. E isso é muito importante para poder se verificar, compreender e entender como isso vai se dando. Os arquétipos, que vão habitando o nosso inconsciente coletivo é uma das partes mais fascinantes da teoria junguiana. E eu espero você num próximo vídeo.